Boa tarde ou boa noite, valentes do Filho de Davi. É para mim uma benção grande estar com vocês nesta ocasião para saudar-lhes e pedir a Cristo suas bênçãos sobre cada um de vocês e sobre mim também. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, o Filho de Davi, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos prospere espiritualmente e materialmente, e nos use grandemente em sua obra neste último dia, até que seja estabelecido Cristo no trono de Davi e reine sobre o povo hebreu e sobre todo o planeta Terra, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Cristo, em sua primeira vinda, vejam vocês, fez a introdução para uma nova e a uma nova dispensação, para a dispensação da graça, a sexta dispensação. Podem sentar-se, criatura, gentileza. E olhem vocês, João introduziu a Cristo, e Cristo introduziu a sexta dispensação, e o novo pacto que Deus estabeleceria com o seu povo, tanto com os hebreus como os escolhidos dentre os gentios. E todo o trabalho que Cristo realizou veio a ser essa introdução para a dispensação da graça, a sexta dispensação. Para o último dia, Cristo, sob o sétimo selo, estará fazendo a introdução à sétima dispensação e ao sétimo milênio. O sétimo selo é o que introduz o sétimo milênio e também introduz a sétima dispensação, a dispensação do reino. E ao final do sétimo selo é o fim para o mundo. É o fim para os sistemas mundiais. É o fim para o reino dos gentios. É o fim do tempo. E é também o fim do sétimo selo e a introdução ao milênio. Ou seja que todas essas coisas estão no sétimo selo. Se chega ao final de todo esse trabalho de introdução da dispensação do reino e de introdução ao sétimo milênio. Vejam, é o sétimo selo, Cristo, o que faz a introdução ao sétimo milênio e também à sétima dispensação. E nos revela todos esses mistérios por meio do seu anjo no último dia, enviado para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. E por meio dessa mensagem da grande voz de trombeta, o Evangelho do Reino, que é o Evangelho do Reino, é que obtemos o conhecimento de todas as coisas que devem acontecer logo. E assim, obtemos todo esse programa de introdução para a sétima dispensação e para o reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando trabalhamos na obra de Cristo deste tempo final, estamos trabalhando nesse trabalho de introdução ao glorioso reino milenial de Cristo e também à sétima dispensação. Assim como trabalhou Cristo e seus discípulos nessa etapa de introdução. E por isso, vejam vocês, Cristo foi o mensageiro da sexta dispensação. E seus discípulos foram as pessoas que receberam as bênçãos maiores, pois 12 tronos para esses 12 líderes, um deles falhou, e outra pessoa veio e ocupou seu lugar, porque a bênção de Deus não se perde. Alguém pode perder a bênção de Deus, mas vem outro e é colocado nesse lugar, e a bênção de Deus segue até adiante. Assim que 12 tronos, vejam vocês, 12 tronos estavam ordenados por Deus para 12 apóstolos, 12 colunas, 12 pessoas que estariam
com Cristo trabalhando nessa etapa de introdução à sexta dispensação e de introdução a esse tempo de últimos dias do quinto milênio e do sexto milênio. E agora nós nos corresponde estar no ciclo divino. Paralelo àquele ciclo divino, eles estavam na era da pedra angular, da primeira vinda de Cristo. E a nós nos corresponde estar na era da pedra angular da segunda vinda de Cristo, que é a etapa de introdução ao sétimo milênio. E vejam vocês, se acrescentamos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio. E se o deixamos tal e como está, o calendário que se usa entre os gentios, olha, falta tão pouquinho que esse tempo se nos vai a Miguel e a mim tão rápido, já o programa desse ano já está completo. Ou seja que o programa é de um ano. Já desde o ano anterior, já Miguel vai preparando e esse tempo nos vai voando. Nos vai voando nos dois sentidos. Nos vai voando assim rápido e nos vai voando porque estamos viajando de avião, voando todo o tempo. Assim que o tempo nos vai voando e depois nós passamos voando. Assim que vamos ao compasso do tempo, o tempo vai voando e nós vamos voando também. Não se pode fazer de outra forma. Imagine se fosse como no tempo dos apóstolos lá, ou de profetas do Antigo Testamento. Havia que ir buscar um burrinho. E por mais que você apresse o burrinho, a velocidade não passa. Nem a velocidade onde dão multas em lugares onde tem escola, que é uma velocidade a mais lenta. E aí passa um burrinho a toda velocidade e não vai nem a metade da velocidade que dão multa. Agora, para esse tempo, por quanto a obra é a nível internacional, pois Deus permitiu ter os aviões. E mais adiante, a obra vai ser mais rápida. E como não há equipamentos mais rápidos, pois Deus nos vai dar um equipamento mais rápido, um novo corpo. E nesse novo corpo, ao melhor, nem tenhamos que usar aviões. No novo corpo não teremos limitações. Assim que para essa obra de 30 a 40 dias, eu creio que nos vem muito bem. Um corpo que tenha em si o equipamento de transporte, que vem equipado completo. Vejam, o de Jesus estava equipado completo, passava através de paredes sem ninguém abrir a porta, não tinha que bater na porta. E quando teve que ir-se, ou quando tinha que ir de uma cidade a outra, depois que ressuscitou, vejam vocês, os anjos disseram aos discípulos, vão a Galileia e ali ele os verá. Ele apareceu lá. Ele apareceu em diferentes ocasiões. E quando teve que ir, não disse a Pedro, Pedro, leva-me ao aeroporto em um burrinho. Não, ele ascendeu ao céu. Por quê? O equipamento, ele o tinha. E assim é o corpo eterno que vamos ter, igual ao corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. E para quem é esse corpo? Para cada um de nós. E agora nós o amamos e em nossa alma, todo o tempo, havíamos desejado conhecer o seu programa e trabalhar em sua obra. E agora ele nos deu a oportunidade. E agora nos abre as Escrituras e nos mostra quem somos. Nos mostra a era em que estamos, a era da pedra angular, e nos mostra a dispensação que se está entrelaçando com a dispensação da graça. E nos dá a mensagem da dispensação do reino, que é a grande voz de trombeta ou trombeta final. Quem sabia que a grande voz de trombeta era uma mensagem? Ninguém sabia. Quem sabia que era a mensagem do Evangelho do Reino? Muito menos.
Mas vejam vocês, a forma tão simples que Deus nos abriu as Escrituras e nos mostra que em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, capítulo 1, versículo 10 a 11, essa grande voz de trombeta que escutou João no dia do Senhor era a voz do Alfa e do Ômega, a voz de Cristo, como uma grande voz de trombeta falando. E essa grande voz de trombeta, a voz de Cristo falando neste tempo final e dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer logo, neste tempo final. É a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, revelando-nos todos esses mistérios, todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final, quando as eras, as 7 eras ou etapas terminaram. E agora? O quê? Agora o quê? Agora é o melhor. Porque é melhor o fim do negócio que o começo. Se foi de grande bênção viver em uma era e receber a mensagem de Cristo por meio do mensageiro de cada era, para este tempo é muito melhor. Vejam. Quando se acabou o vinho, toda a pessoa pensou. Nas bodas de Canaã, quando se acabou o vinho, as pessoas pensaram que, ainda que não sabiam que se havia acabado, mas os que estavam bebendo com vinho, os que estavam servindo, disseram, aqui já se nos apresentou um grande problema. Mas era a etapa mais gloriosa, porque agora estava ali um, o qual tinha o poder para dar vinho para todos que ali estavam presentes, para que assim estivesse alegre a festa de bodas. E agora, Maria disse a Jesus, olha, acabou o vinho. Parece que tinha boa amizade com essa família, que os convidou a essa boda. E não se sabe se eram da família de Maria ou de José. E é como vocês. Alguns de vocês têm família aqui, mas também tem famílias em outras cidades e em outros estados longíssimos. E algumas vezes, quando você chega lá, conhece pessoas que são da sua família e não as conhecia. Olha, mas de onde você é? Quem é teu avô, teu pai? Não, é que eu sou filho de fulano, de fulano. E não nos vimos antes. Mas vejam vocês, depois conhecem. Agora vejam, Jesus subiu ou desceu, Miguel? Vamos ver. Busca no mapa aí. A Nazaré, depois busca a Galileia. A Caná. As duas cidades estavam em Galileia. As duas cidades estavam na Galileia. E a Galileia se chama Galileia dos Gentios, verdade? A todo esse território. Subiu com seus discípulos. Não sabemos se todos os discípulos ou alguns, ou os que tinha até esse momento. Porque ele foi obtendo os discípulos gradualmente. Todos não chegaram no mesmo dia, senão chegaram gradualmente a Jesus. E agora diz, este princípio de sinal ou de milagre fez Jesus. Isso foi quando Maria disse, olha, não tem vinho, acabou o vinho. E então Jesus diz, mulher, como diz? Minha hora não chegou, algo assim. É que se o lemos, seguimos por aí, e já não é uma saudação. Bom, a minha hora não chegou, não é ainda. E com tudo isso, ela, pois deixou, como dizemos, a batata quente, a batata esquentando na mão de Jesus. Bom, ainda não chegou a minha hora, mas ainda com tudo isso, deixou essa responsabilidade a Jesus. E agora?
ou tirava dinheiro do bolso e mandava comprar. E onde? A essa hora, não sabemos que hora era, se era de dia ou de noite. Mas agora Jesus ordena que encham essas tigelas de água. Quantas eram? 6 ou 7? 6 vasos grandes de água. E depois ordenou que tirassem e levassem ao mestre-sala a água convertida em vinho. Vejam vocês, o mestre de cerimônias, o mestre-sala, provou e disse ao que se havia casado: todo mundo, todos que se casam, ou os que fazem uma festa ou uma boda, tiram o melhor vinho primeiro. E depois já quando as pessoas já estão um pouquinho tontas, que não importam o que deem, dizem que está bom, porque já o sabor já não tem, como ao princípio não sentem. Agora o mestre-sala, que sabia de vinho, disse ao noivo: agora, toda pessoa tira o melhor vinho primeiro, para que as pessoas que tomam, como estão ainda bem, pois provam e podem captar bem seu aroma e seu sabor. Mas você fez o contrário. Você deixou o melhor vinho para o final. E o mestre-sala não sabia de onde havia tirado o noivo. E agora olhem. O vinho representa o estímulo que vem por meio da revelação divina. A água da palavra sendo dada produz esse vinho, esse estímulo na pessoa. Se não há palavra revelada para uma era, não há estímulo, não há vinho. E agora, terminou o vinho das 7 eras da igreja, gente. A revelação divina para as 7 eras já foi dada por meio dos 7 mensageiros. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, buscando o vinho. E muitos pensavam que já toda a revelação foi dada. Mas Cristo toma a água da palavra e toma essa água da palavra revelada. A abre, revela esses mistérios da palavra divina correspondente a este tempo final. E converte água em vinho, em estímulo para cada um de nós. E assim, neste tempo final, estamos estimulados pela revelação de Cristo para este tempo final, para a era da pedra angular e dispensação do reino. Em nenhum outro lugar há vinho. Em nenhum outro lugar há revelação divina produzindo o estímulo que se precisa neste tempo final. E ali estavam nas bodas. E para eles lá, uma boda sem vinho era uma boda que não tinha alegria. Porque o vinho alegra o coração das pessoas. E eles usavam lá o vinho. E agora, o vinho da revelação divina, a revelação divina sendo trazida aos filhos de Deus, produz o vinho. A palavra revelada se converte em estímulo para todos nós. Se converte em vinho na vida de cada um de nós. E esse princípio, esse começo de milagres, fez Cristo lá. E esse começo de milagre é o que Cristo fez aqui, neste tempo final. Assim é que começou a era da pedra angular e a dispensação do reino, convertendo a água em vinho.
e trazendo assim a revelação divina e produzindo estímulo na Igreja de Jesus Cristo na era da Pedra Angular. E agora, vejam vocês, a bênção tão grande que temos. Por quê? Porque Cristo converte água em vinho para nós. E a revelação divina que vem para a nossa era traz o estímulo em nossas almas neste tempo final. Sem a revelação divina do último dia, não há estímulo na alma do ser humano. Por isso é que para este tempo final, Cristo esteve fazendo esse princípio de milagres. E ele seguirá fazendo outros milagres à medida que vai passando o tempo. E nos vai enchendo do conhecimento do seu programa. E os que eram cegos espirituais, lhes abre os olhos. E então podem ver e desfrutar o dia da Era da Pedra Angular. Ver o dia da Era da Pedra Angular e ver o dia da dispensação do reino. E ver o último dia, que é o sétimo milênio. Vê-lo, entendê-lo, o qual antes não podíamos ver. Assim que começou convertendo a água em vinho, e continuamos tomando dessa água convertida em vinho, seguimos recebendo o estímulo pela revelação divina de nosso tempo, de nossa era e de nossa dispensação, e segue Jesus fazendo outros milagres. Todos aqueles milagres físicos que fez, depois no último dia, ele os faz no campo espiritual. E depois fará também no campo físico. E vai fazer um milagre grande, que cobrirá todos os milagres. Nos transformará Cristo. E com esse milagre, teremos em nossa vida todos os milagres maiores que possam ser feitos em nossa vida. Porque com esse milagre, ficarão resolvidos todos os problemas de nós. E todas as bênçãos de Deus as teremos em nós. E não teremos que estar pensando, estou ficando velho, o cabelo está ficando branco. Alguns fica branco, outros não. A outros se cai. O que é pior? Pelo menos o que eu tenho branco, ainda tem. Mas no novo corpo, cada um terá a cor que Deus desenhou para ele desde antes da fundação do mundo. E estará jovenzinho para toda a eternidade, com todo o seu cabelo. E com a cor que lhe corresponde, conforme a como Deus o viu. E será um corpo jovenzinho e perfeito, igual ao corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim que vejam vocês, como o nosso Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, está trabalhando para nos levar à transformação de nosso corpo e à ressurreição dos corpos dos mortos em Cristo. Ressuscitarão em um novo corpo, em um corpo eterno e glorificado. E agora, vivendo nós neste tempo no qual estamos, temos que estar com nossos olhos espirituais bem abertos, porque já Ele nos abriu os olhos. E se nos abrir os olhos espirituais, isso é um milagre maior que abrir os olhos físicos de uma pessoa. E agora, através da revelação divina correspondente a nosso tempo, vamos exercitando nossos olhos, vendo, lendo e escutando, exercitando nossos ouvidos também. O que tem ouvidos para ouvir, ouça.
a o las que o iglesias. Espírito Y diz lo que dice às a igrejas. su iglesia en este E o tiempo que final, diz a sua igreja neste tempo final, en donde nos da a conocer todas las cosas que onde deben nos dá a suceder conhecer pronto, todas as coisas que devem acontecer nosotros logo. las estamos Nós escuchando as y tenemos estamos nuestro oído escutando e bien temos afinado nosso ouvido a la voz bem de afinado Cristo. à voz de Cristo. Y estamos E escuchando así como el profeta Elías estamos escutando, assim como o profeta Elias no en el monte allá de lá Sinaí, do escuchó Sinai, una escutou voz, uma voz, una pequeña voz. uma pequena voz. Así también nosotros Assim escuchamos também, nós la voz de Cristo, escutamos pero a tenemos voz de Cristo, el oído bien mas afinado, temos o ouvido a bem esa voz. afinado a essa voz. Conocemos esa voz. Conhecemos essa Y voz. su voz entra a nosotros y llega E hasta sua lo voz profundo entra a nós de e chega até o de profundo nuestro de corazón. nossa alma, de nosso coração. Y así nos mantiene Él E assim nos mantém con su palabra revelada com sua palavra estimulados revelada, todos los días de estimulados nuestra vida. todos Nos os dias de nossa vida. mantiene en un avivamiento Nos espiritual mantém em en um lo avivamento profundo espiritual de nuestra alma. no profundo de nossa alma. Es el avivamiento É del día posterior al o avivamento do último dia, o avivamento da era da pedra angular, o avivamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo por meio da voz dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Pois os 7 trovões estão profetizados pelo precursor da segunda vinda de Cristo, que dariam à noiva um despertamento, um avivamento. Não há outra forma para receber um avivamento, um despertamento. Não há outra forma para receber o estímulo que se requer no último dia. Para receber a fé, para ser transformados, a revelação para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É por meio da revelação divina que nos traz os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo falando-nos e revelando-nos todas essas coisas que devem acontecer logo, e convertendo assim a água, a revelação da palavra, convertendo-a em nós em estímulo, em alegria, em um avivamento espiritual na alma de cada um de nós. E agora, nos deu Cristo o privilégio de trabalhar em sua obra neste tempo final, em toda a sua obra, a qual é a antessala do reino milenial, a qual é a introdução a esse reino milenial. E por isso, os que trabalham na obra de Cristo neste tempo final terão as bênçãos maiores que Cristo repartirá. Assim como os apóstolos tiveram uma bênção muito grande, porque estiveram com Cristo trabalhando na era da pedra angular, a era de introdução para a dispensação da graça. E depois continuaram trabalhando. Assim que podemos ver que continuaram trabalhando e continuaram desfrutando das bênçãos de Deus. E nós continuaremos desfrutando das bênçãos de Deus no reino milenial. E cada um de vocês e eu também estaremos na posição correspondente nesse reino milenial. Porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão, diz o apóstolo São Paulo. E Cristo também fala disso quando diz: eis que venho logo, e meu galardão comigo, para recompensar a cada um, segundo seja a sua obra, ou seja, conforme a sua obra, ou as suas obras. Onde está isso? Apocalipse 22. E também diz Cristo, porque o Filho do Homem virá com seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. Onde está isso? Mateus 16, versículo 27. E o 28 também nos fala de que há alguns dos que estão ali que não provarão da morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino, ou vindo na glória de seu Pai, algo assim. E o 28?
O sea que no verán muerte, que no se morirán. Ou seja, que não verão morte, que não morrerão. Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su Até que reino. tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino. Cuando E, nos habla de algunos, quando nos fala de ya es más alguns, de uno. já é Y fueron mais de Pedro, um. Jacobo y Juan, que vieron E la foram venida del Pedro, Hijo del Hombre Tiago en su reino, en el monte e de la João, transfiguración. que viram a luego, vinda do Filho do quando Homem em Cristo seu habló de reino no Juan, Monte da El Transfiguração. apóstol, y le dijo a E depois, Pedro, quando cuando Cristo Pedro falou quería de saber João, o después de apóstolo, ele resucitar disse a con Pedro, Cristo, quando Pedro E queria saber depois Cristo le de dice a Cristo Pedro, ressuscitado, e Cristo diz a Pedro, apacienta mis ovejas, y unas apacenta cuantas minhas veces, y después ovelhas, le dice, umas ven, quantas vezes, e depois diz, vem, y van caminando, e vão y caminhando. entonces E Pedro então, dice, ve Pedro diz, a Juan, vê a Juan João, como que venía detrás de ellos, João como que vinha atrás deles, y iba también, y a lo Ia mejor Pedro também. quería ir solo con Jesús, E é o y melhor, Jesús- y- Pedro y queria ir Pedro sozinho le com dice a Jesús, Jesus. Señor, E Pedro diz a ¿y Jesus, este qué? Senhor, e este? E este o quê? O sea, no había ni si- no había Ou seja, sido não invitado havia para seguir con sido ellos, convidado para seguir com eles. que o se queda o va con O nosotros. quê? Ou seja, Y entonces vai ou Jesús fica dice, conosco? ¿qué? Si yo quiero que él quede E então Jesus hasta que, él diz, venga, hasta que yo venga. o que se eu quero ele Y fique até que eu venha? aquello E aquilo significaba significava que Juan, el apóstol, que João, o apóstolo, quedaría hasta ficaria ver la venida del Señor. até ver a Pero vinda do Senhor. Mas los discípulos que escucharon y luego os discípulos los que escutaram e depois escucharon los otros os decir que lo que escutaram Jesús os había dicho de outros Juan, dizer o que Jesus havia dito de João, decían que Juan no iba a morir diziam que João não ia morrer hasta la segunda venida de Cristo. até a segunda vinda de Cristo. Pero Juan iba Mas a João permanecer hasta ver ia permanecer la até venida de ver Cristo en la visión a vinda de Cristo apocalíptica. na visão Aí foi que a apocalíptica. Aí foi que a viu. Ya no eran algunos, ahora era uno Já solo. não eram alguns, agora Uno de era los tres que había visto la apenas. venida Um dos del Hijo del três que Hombre en havia su reino visto y en el a monte de vinda la do Filho do transfiguración. Homem em seu reino Ahora lá luego no la Monte da vio Transfiguração. en Agora, la isla de Patmos. depois a viu Y na por ilha de eso, Patmos. así como la había E visto por isso, en el assim monte como de la havia transfiguración visto con su no rostro Monte como da el sol, Transfiguração, com seu rosto como o sol, lo vio con su o rostro viu como el sol, com en seu rosto como o Apocalipsis sol, capítulo 1, em verso Apocalipse 12 capítulo 1, al versículo 12 18, y en ao Apocalipsis 18, capítulo 10, e em Apocalipse verso 1 en capítulo adelante. 10, versículo 1 em diante. Y ahí Vem? E aí, Juan recibió toda João recebeu esa revelación apocalíptica toda essa revelação através apocalíptica del através ángel de Jesucristo. do anjo de Jesus Cristo. Luego E depois que ele escribió todo, y que ele escreveu fue tudo, libertado, e depois e foi levado libertado y fue luego a Éfeso, y allí e continuó levado, e foi pastoreando depois el a área, Éfeso, e pastoreando ali a continuou iglesia de pastoreando. Éfeso, Não é verdade, y ahí Miguel? también la Pastoreando a Virgen igreja María de Éfeso, e aí também a vivía Virgem también de Maria seguro, vivia também, porque Cristo com le había certeza, dicho a Juan, porque Cristo havia dito a João e a Cristo le Maria, había dicho Cristo a havia María, dito a "Madre, Maria, oh mujer, he aquí, mulher, mujer, eis he ahí aqui, tu hijo", señalando eis a aí Juan, teu filho, el apontando a apóstol. João, Y a Juan o le dijo, apóstolo. E a João disse, hijo, he ahí tu filho, madre. eis tua mãe. La encomendó A al encomendou cuidado ao de Juan, el cuidado apóstol, de y João, Juan o el apóstol apóstolo. también quedó al cuidado E João, o apóstolo, de também ficou ao cuidado María, aunque también de Maria, Juan tenía su madre, ainda que também João pero tinha sua mãe. quién sabe si Mas- era esta familia, Quem sabe se eram até família, o por lo menos eran buenas amigas. ou pelo menos eram boas Y amigas, luego, como estaban siguiendo a e Jesús, depois, como o estavam sea, seguindo que a eran Jesus, creyentes, ou seja, que eram em Jesus, crentes em también Jesus, la também madre de Juan, a mãe el de apóstol. João, o Ellas apóstolo. recuerdan, ella fue la que Ela, vino con recordam, Juan y Jacobo ela foi a e que veio queria com que Jesus João em seu e reino Tiago e queria que Jesus em seu reino a colocasse uno de sus hijos a un lado a y um el de seus otro al filhos otro de um lado. lado e a outro do outro lado. Los discípulos, Juan y Jacobo, Os le discípulos, contaron a su madre lo Tiago que e habían João, visto en el contaram monte a de la sua mãe o que transfiguración. haviam Fue visto después no del Monte da transfiguración. Transfiguração. Foi Lo del depois do monte Monte da Transfiguração. fue en Mateo, capítulo O do 17, Monte da Transfiguração e foi em lo de la Mateus petición capítulo 17. de E o do Jacobo pedido y Juan de con su Tiago madre e a João Jesús com sua mãe fue en a el Jesus capítulo 20 foi no capítulo de San 20 Mateo,
de São también Mateus. aparece por ahí, no sé si E es também en el aparece por capítulo aí, 10 eu não sei se é no capítulo 10 de San Marcos. de São Marcos. Y E, vean ustedes, ellos vejam vocês, deseaban una posición importante eles desejavam uma en el posição reino importante de Jesucristo. no reino de E Jesus agora? Cristo. No E nos vamos agora? a enojar con ellos. Não vamos Yo nos les irar pregunto, com ¿y eles, quién no? nos chatear com eles. En Eu lhes ese reino de pergunto, e Jesucristo, quem não? ¿quién no desearía Nesse la reino mejor de Jesus Cristo, posición? quem não Y si no consigue desejaria la a melhor mejor, posição? pues la segunda. E Y se si não no consegue a consigue la melhor, segunda, pois a pues la segunda. tercera. Se não consegue a segunda, pois a Y terceira. así por el estilo. E assim por Miren, estilo. Olhem, hay personas há pessoas que han deseado que una têm posición bien desejado importante en el reino uma posição de bem Jesucristo. importante Los no reino de mismos Jesus Cristo. apóstoles Os luchaban mesmos el uno con el otro. apóstolos lutavam ¿De um quién com o sería el outro. mayor? De quem seria o maior no reino? Y a lo mejor uno diría, no, no, voy a ser E ao yo. melhor um El diria, otro, não, a lo mejor, não, no, no, voy a serei ser eu. E o outro, não, yo. Y não, el vai otro, ser no, eu. voy a ser yo. E o outro, não, será eu. Los E veía Jesus en esas discusiones porque ellos eran como nosotros os así. via nessas discussões porque eles eram como nós personas assim. comunes, Eram pero pessoas que comuns, buscaban la bendición mas de Dios, que amaban buscavam a Cristo bênção de Deus, y amavam a deseaban Cristo las e bendiciones de desejavam Jesucristo as y bênçãos de deseaban Jesus obtener Cristo la e posición desejavam más ter alta a que ellos posição pudieran mais obtener alta en el que eles reino puderam de obter Jesucristo. no reino de Jesus Cristo. Ellos creían lo que Jesucristo hablaba Eles criam y no que ellos Jesus sabían Cristo que falava. Cristo E eles iba a estar en sabiam un reino que literal, Cristo ia estar em um reino reinando como rey. literal, reinando Y como rei. ellos querían estar en ese reino E en eles una buena queriam estar posición. nesse reino em uma boa posição. Cristo le dice a ellos Cristo diz a eles que el mayor, el más grande, que o maior es el que sirve. é o que serve. El que sirve es el más grande. O que serve é o maior. Y ahora E agora? dice, parece que creo que dice a ellos, el que Diz, quiera parece, ser eu el creio mayor, que diz, o que quer ser sea o el que le sirve a los maior, demás. seja o que serve aos demais. Y sirviendo E, a los demás. servindo Vean ustedes, aos demais, veem la vocês, persona a pessoa recibe mayor bendición, porque recebe es mejor maior dar que bênção, recibir. porque é melhor dar Es que mejor receber. servir que ser É melhor servido. servir do que ser Cristo servido. También dijo, yo no he Cristo venido também disse, para eu não vim ser servido. No he venido para para que ustedes ser me sirvan. servido. Yo he venido para Não servir. vim para que vocês me sirvam, eu vim E- para servir. Así estamos nosotros también. Assim em estamos nosso nós também, em como nosso valientes tempo. del Hijo de David, para Como servir valência do a filho de Cristo Davi, y para a su servir a obra Cristo y a su e a pueblo sua obra en este tiempo final. e a seu povo neste tempo final. Los valientes de David Os valentes de Davi estuvieron en una posición muy importante estiveram uma posição muito importante que David depois subiu al trono. que Davi Y subiu ao vean, trono. Cristo habla a sus E vejam, discípulos, Cristo fala aos seus los cuales estaban discípulos, buscando una buena posición, os quais estavam buscando dice, uma boa posição, diz, cuando habla que el que no deje padre, quando madre, hijo, fala que o que não deixe pai, y todo mãe, filho por causa de e él tudo por y causa del dele evangelio no es digno de él. Y les e do habla evangelho não é también digno dele. E nos fala que também a los que han dejado todo, él les dos dará que deixaram tudo, el 100 por ele lhes uno. dará o 100 por 1. Ellos dicen, ¿y a nosotros qué? Eles Nosotros dizem, hemos e a dejado nós? padre, madre, hemos dejado E a nós todo o quê? Nós por ti. deixamos pai, mãe, deixamos tudo Cristo por le ti. dice, ustedes recibirán Cristo lhes disse, vocês 100 receberão veces. 100 vezes. Y luego, E la vida depois, eterna. a vida eterna. Y en otra ocasión, el que quieren tener una buena posición, le dice, E em outra ustedes se ocasião, sentarán em que querem ter uma boa posição, lhes diz, vocês se sentarão em 12 tronos. Están preparados 12 tronos estão preparados en el programa de Dios no programa de Deus para 12 apóstoles de la primera venida de Cristo. para 12 apóstolos da primeira vinda de Cristo. Esos 12 E agora vejam vocês esses 12 tronos de 24 que de hay 24 allá, que há lá. para 24 ancianos, 12 pertenecen a los 12 apóstoles. Para Y 24 los otros anciões, 12 12 pertencem los aos 12 apóstolos. patriarcas. E os outros 12 pertencem aos 12 patriarcas. Y ahora podemos E ver agora, también que en podemos ver Apocalipsis também capítulo 20, Que em verso 4 Apocalipse dice capítulo 20, versículo 4 que diz, se colocaron se tronos y se sentaron colocaram sobre tronos ellos, a los, e sentaram sobre a los eles, cuales les fue dada
aos quais lhe foi dada poder de julgar. E agora nós somos reis e sacerdotes. Se somos reis, lembrem, há um lugar muito importante para cada um de nós. E se somos sacerdotes, também há uma posição no sacerdócio para o reino milenial e para toda a eternidade, na qual nós estaremos. Ou seja, que estaremos na administração desse glorioso reino milenial. Somos o gabinete executivo de Cristo, do Rei de Israel e Rei do mundo inteiro. E o seu gabinete é a sua igreja, os redimidos. E em um gabinete, uns têm uma posição e outros têm outra posição. Há uns de uma posição mais alta e outros de uma posição mais baixa. Mas todas são posições importantes. Nenhum qualquer pode ser o do gabinete de um rei, e menos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora olhe o que acontece com um rei, ou com um presidente de alguma nação, ou um governador. No tempo em que se está, nessa etapa de luta, de esforço, de trabalho, fazendo a política para que seja escolhido o presidente. Os que trabalharam com ele são os que depois serão colocados nas diferentes posições. Ele não vai pegar um que não fez nada para colocá-lo em uma boa posição. Os outros, depois que trabalharam, vão dizer: bom, esse não trabalhou nada e foi colocado em uma boa posição. Nós o quê? Que trabalhamos todo o tempo. Agora Cristo disse: o que me serve, meu Pai o honrará. E também ele disse que o que serve a ele estará onde ele está. Onde ele esteja, aí estaremos nós com ele. Agora podemos ver que temos uma posição bem importante no glorioso reino milenial de Cristo, porque estamos trabalhando braço a braço com ele. Assim que valentes do filho de Davi, adiante trabalhando na obra de Cristo neste tempo final. Nesta etapa de pré-reino milenial. Esta etapa que realiza a introdução ao milênio. A etapa que faz essa introdução nos corresponde a nós. Assim que trabalhemos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com amor divino e dando graças a Cristo pelo privilégio de trabalhar em sua obra neste tempo final. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e lhes use grandemente em sua obra neste último dia e lhes prospere espiritualmente e materialmente neste tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.